Salve galera, estamos aqui em mais uma edição do Cine Debate, Domingou com Cine Debate aqui da Casa de Vidro. Hoje assistimos Bye Bye Tibérias, um filme de 2023, da Nina Sualem, uma jovem palestina francesa, né? Filha da atriz Rian Abbas, que é uma atriz que fez também o Gaza Mon Amour e Paradise Now, né? A gente reconhece ela por outros filmes, muito interessante. É um filme intimista, né? Que cruza um pouco a história da família da diretora e da sua mãe, que é retratada, com a história da Palestina, né? Achei um filme muito bom, assim, muito sensível, com imagens lindíssimas e retrata a cidade de Tibérias, na verdade uma vila ali próximo a Tibérias, né? Que é um lago também, a gente observando que é o Mar da Galileia. E eu achei muito forte, né? Os vários momentos em que é apontado ali uma fronteira muito complexa entre o Líbano, a Síria, a Jordânia e a Palestina ocupada. Então também tem esse aspecto geográfico muito interessante, né? هناك البحر، هناك لبنان، هناك سوريا، وهناك الأردن، وإحنا هينا بالنص. لينا، أول مرة أخدتك على دير حنا، شايفة؟ هاي انتي الصغيرة مع ست وام علي، وهي انا وهي امي. Et moi je ressemble à qui du coup? À personne. Et là c'est nous quatre. Les 4 générations. Ma mère m'a transmis sa langue à moitié. Elle m'a transmis un bout de langue. Quand j'étais petite, elle m'emmenait passer tous les étés dans son village palestinien, Dar Hanna. Ce village, elle l'a quitté il y a plus de 30 ans pour réaliser son rêve de devenir comédienne. Tourne-toi un peu vers la caméra. عايش بتحبش يا لينا. مرحبا. اهلا لينا حبيبتي. زمان ومدي زمان هالقمر ما بان. من وين طلعتي لنا؟ من وين اجيتي حبيبه قلبي؟ À chaque fois que je la questionne sur son histoire, elle me répète « N'ouvre pas les douleurs du passé ». Je me demande souvent ce que tu serais devenue si t'étais restée. Qu'est-ce que j'en sais يا لينا parce que je suis partie. E aí, o que vocês acharam do filme? Bom, eu também acho que achei muito impactante. Acho que é uma história de 4 gerações de mulheres, né? Então, eu fui esperando um filme um pouco biográfico, né? Sobre essa atriz, que tem uma certa fama até no Ocidente e tudo mais. Quem assiste séries de TV pode tê-la visto até no Succession da HBO e tal. Mas eu acho que é muito mais do que uma biografia dessa atriz, mas é a história de 4 gerações de mulheres, começando pela bisavó da cineasta, assim, né? E vindo, assim, por todas essas matriarcas, né? A bisavó, a avó, a mãe, envolvidas nessa trama, no que me parece que é um local geográfico muito explosivo, assim, né? É um pouco essa tríplice fronteira ali entre Líbano, Síria, Jordânia, e onde também milhares de refugiados palestinos foram buscar seus novos lares após a catástrofe de 48, né? Então é um filme que me deixou pensando um pouco sobre o documentário hoje em dia, como ele tem essa tendência da história de família, né, da autobiografia, mas numa perspectiva de que o pessoal é político, né? De que contar essa história dessa família não é um exercício de narcisismo, do familismo, mas é a necessidade de narrar uma história que é importante para um coletivo, né? Que é importante para
para o panorama político. Então achei muito interessante essa autobiografia que vai para além do pessoal, né? Que é uma espécie de autobiografia coletiva envolvendo também a catástrofe que essas pessoas começaram a vivenciar em 48, né? Então acho que uma das grandes virtudes também do cinema, né? Assim, o que ele pode nos ensinar de mais importante nesse momento, acho que é também esse senso histórico e esse dar carne ao destino dessas pessoas sobre as quais a gente lê muitas vezes, mas que elas vêm como estatísticas, né? A gente lê num livro a informação de que 700 mil palestinos perderam seus lares e foram expulsos nessa guerra que foi deflagrada em 48, 49, né? Uma guerra de ocupação, digamos, uma guerra imperial colonial que expulsou quase 1 milhão de pessoas de seus lares, para os quais eles não puderam mais retornar, né? Então acho que o cinema ele dá carne a esses números, assim, né? Então a gente vê essa família como diretamente implicada por essa Nakba, né? E ao mesmo tempo todas essas memórias ameaçadas de esquecimento, né? Essas histórias que precisam ser contadas porque tem muitos poderes no mundo que não querem que elas sejam, porque tem muita gente que quer que seja esquecido, né? O destino desses refugiados que também se esparramaram por esses territórios, né? No Líbano, na Síria, na Jordânia, mas que também se esparramaram pelo Ocidente, né? Como essa atriz que vai para Paris, né? Como, sei lá, Edward Said, que vira um grande intelectual ocidental, de algum modo, né? Então é isso, as minhas primeiras impressões são essas, assim, é um filme que trabalha muito a questão do pessoal ser político, da autobiografia ser de relevância para o coletivo e que se passa num espaço geográfico muito interessante, assim, né? Que a gente pode voltar a isso, assim, né? A essa geografia desse Mar da Galileia e desse Lago Tibérias, né? E como que a política e a história perpassam o que a gente costuma chamar de natureza, mas que não é natureza, né? Já é a natureza transformada, perpassada pelo político e pelo cultural, né? Bom, eu achei também muito interessante essa forma como se cruza, né, a história dessas mulheres e a história da Palestina. Então, o filme, a primeira dessas mulheres, né, que é a bisavó da diretora, ela nasce na Palestina e é expulsa, ela e sua família são expulsos pela ocupação israelense no seu começo. E aí as gerações vão passando até que a Lina, né, ela já nasce no exílio. Então também pensar como que a vida dessas mulheres também é a vida do povo palestino e como mostra, assim, a partir dessas histórias, dessas 4 mulheres, eles contam a história da catástrofe que se abate continuamente, né, sobre o povo palestino. Então essa continuidade do desastre, né, e da tragédia que o povo palestino vem sofrendo historicamente, né, ao longo do tempo. E também a questão do direito, né, que a ocupação israelense ela é tão cruel que, ao mesmo tempo que eles querem a terra, eles não permitem que nem sequer que o povo palestino fuja, né? Então, para chegar até a Síria, a mãe da Lina, né, da diretora, precisou ter uma cidadania de outro país, que não o país fronteiro, né, que é a Palestina, para conseguir atravessar, para conseguir chegar até a sua tia, né, que fugiu, foi expulsa e conseguiu chegar até a Síria, lá na Nakba. Então também pensar essa restrição que o Estado de Israel promove, que é também mais uma catástrofe, né? Justamente a história da Rian Abbas, né, que é a mãe da Lina, que aparece praticamente como narradora também em vários momentos. É muito interessante quando ela pede para a Lina aprender a escrever e a ler em árabe, né, e a Lina diz que entende o árabe, mas que ainda não domina. E aí a mãe, né, recomenda que ela aprenda, porque é muito enriquecedor, etc. Também essa continuidade
da catástrofe é muito interessante, porque em todo momento, e até repetitivo, né, a forma como a Rian aponta as fronteiras, né, como revivendo aquele trauma da tia que teve que fugir para a Síria e ficou durante mais de 20, 30 anos longe da família, porque não podia voltar, né, também é uma situação impensável, né, assim, porque existem também essas micro tragédias, né, na vida pessoal das pessoas, né, e aí você ser forçado a ficar longe das pessoas que você ama, né, durante tanto tempo, por uma contingência geopolítica, né, e aí a coisa do território entra justamente aí, né, como a política e o território elas estão interpenetradas, principalmente em caso de conflitos, né, isso aí ressalta muito. E acho que muito interessante, e talvez seja o grande fio condutor, né, do filme, é justamente como a Rian, ela foge do destino ali de ser uma mulher palestina típica, né, ao mesmo tempo que ela vê a vida de atriz como uma possibilidade e o exílio como um caminho, né, próprio, um caminho individual, ela também às vezes se ressente, né, de ter rompido com a família. Então, nesse sentido de que existe sempre uma tensão, né, entre assim, a aventura e o cuidado, né, com as pessoas, né. Então, aí mostra o momento em que a avó da Alina falece, né, a mãe da Rian, e aí é um momento triste e tal, em que as irmãs da Rian se reúnem ali para, né, fazer o luto, né, mexer nas coisas da família, etc. É belíssimo, né, nesse sentido. Acho que coloca uma questão muito forte, assim, né, entre a necessidade de voar, inclusive como o exílio acabou sendo vitorioso, né, para Rian, porque ela consegue entrar na Síria com a cidadania francesa, ela consegue ter uma carreira, né, enfim, acredito que tenha se realizado assim enquanto atriz, mas por outro lado ela também vê quanto o trabalho, né, e a mulher inserida no mercado de trabalho, quanto isso pode ser difícil, porque a mulher tem que cuidar da família, né, tem toda essa carga emocional, né, e esse mandato também, talvez imposto de fora, mas que muitas vezes a mulher mais sensível, né, às narrativas autobiográficas, nesse sentido, ela também sente que perdeu um pouco da vida familiar, né? Mas para se tornar uma mulher trabalhadora, uma atriz de sucesso, ela precisou abrir mão dessa, inclusive em alguma medida da sua identidade, né? Que foi viver em outro lugar, né? Adquiriu outro idioma, outra vida, e é isso que ela tenta compensar na sua prédica, assim, com a Lina, né? Uhum. Eu também fiquei pensando muito sobre esse documentário em conexão com algumas obras no Brasil que foram feitas, por exemplo, pela Petra Costa, né, no Democracia em Vertigem, ou pela Carol Benjamin, naquele filme Fico Te Devendo uma Carta sobre o Brasil, que é a ideia de você fazer um filme onde você assume o seu eu, né? É um filme confessional, digamos assim, ou autobiográfico, mas que ao mesmo tempo não é sobre o destino individual, nem familiar, mas sobre um destino mais amplo, né? E me parece que a Lina, ela fez um filme um pouco nesse estilo, né? Que está muito em voga, inclusive no documentário contemporâneo e tal. E durante a projeção eu também fiquei pensando no quanto ela vai buscar uma memória daquilo que ela não viveu, porque precedeu o nascimento dela, né? E aí, como mediado também pela narração oral, pela fotografia, ela vai fazer uma arqueologia da história familiar para acessar a memória, por exemplo, de 48. Ela não estava viva, mas ela vai fazer um filme memorialístico sobre o que ela não viveu, mas o que ela acessou pela experiência de outros, né? Então é um setor do filme que eu achei muito interessante, que ela fala da avó, né, Neymat, que era uma adolescente de 16 anos em 1948, quando a guerra irrompe, né? Como eles falam no filme, La Guerre éclate, né? Ou seja, tem uma adolescente de 16 anos, e aí tem uma frase que é atribuída a ela que eu até anotei, falei, pô, que frase impactante, né? Que as coisas vão mudar para sempre, né?
jovem de 16 anos, percebendo a Nakba se abater sobre o seu povo, percebe que as coisas jamais serão as mesmas, né? Les choses vont changer pour toujours, eles dizem em francês, né? E aí o filme dá muita carne a essas figuras que participaram desse grande êxodo palestino, né? Então você consegue ver essa jovem Neymar com as pessoas dormindo ao relento, né, debaixo das oliveiras, depois de perderem seu teto. Eles vão narrando, né, as pessoas que não acham suas vacas, suas mulas, né, e que perderam seus lares, né, e que são obrigadas a fazer essas longas caminhadas para locais onde elas muitas vezes não são tão bem-vindas assim, né, enquanto refugiadas e sem lar, assim, né. Então, eu acho que um dos grandes temas do filme, também queria ver se vocês também sentem assim, né, é um pouco essa recherche do refúgio. Eles falaram em francês, é uma busca do refúgio. Mas você foi obrigado a buscar esse refúgio por uma intervenção imperialista, violenta, brutal, que fez eclodir uma guerra, né? Então, esse momento também, para decifrar o contemporâneo, né? Tipo, para decifrar o que está acontecendo em Gaza em 2024, a gente não pode só retroceder a 7 de outubro de 2023. A gente tem que retroceder a 1948 e 49, né? E eu acho que esse filme nos dá também elementos para pensar o que foi essa guerra árabe-israelense, né? O que foi esse movimento também de resistência que se ergueu contra a imposição do Estado sionista na região, né? Eu gostei também bastante principalmente dessas imagens históricas, né, que o filme traz, que eu acho que é muito pouco acessada aqui, né, no Ocidente, no Brasil. Para mim, pelo menos, é a segunda vez que eu assisto o filme, mas foi novo, foram imagens novas, assim. Tanto aquelas imagens da Nakba, né, quanto as imagens mais pessoais, né, mais da família. Então, mostrando ali as tradições, como que era o casamento, a cultura do povo palestino, né, antes desse período tão trágico. E, bom, eu acho que é sempre muito difícil, né, tentar falar sobre o conflito na Palestina sem voltar, exatamente, a 48. Então, dizem, é muito complexo a questão ali, realmente é muito complexa, mas não pelo que geralmente se diz, né, que é um conflito religioso, então é muito complexo. Não, é complexo porque são mais de 70 anos, né, de uma guerra contínua, de praticamente milhões de pessoas, né, expulsas de seu território, e um território que vem sendo colonizado e que não se diz, né, tenta se apagar num período em que a gente vive, né, que a gente vê tão de perto a importância dos estudos anticoloniais e anti-imperialista. É muito difícil a gente ainda ver, né, que existe um país que mantém seu direito inabalado de colonizar outro país, né? E que internacionalmente há instâncias que defendem o direito de Israel de colonizar a Palestina. Justamente essa questão, acho muito bem feito também, as imagens de arquivo, tanto as imagens mais históricas, né, não originais, quanto as imagens familiares, que é em torno dos anos 90, em que mostra a Lina jovem, né, criancinha, cozinhando com a avó, né, ali no ambiente doméstico e também às vezes passeando no meio da feira de rua. Acho que eles fazem assim um equilíbrio, né? Quando tá um pouco repetitivo ali na questão autobiográfica, passa para as imagens históricas e aí a narração se volta para a questão estrutural do conflito, né? Também tem imagens antes da Nakba, em que as pessoas vivendo ali normalmente, né? Uma densidade populacional considerável, o que desmente também o mito da terra sem povo, né? Que é colocado pelos israelenses, sionistas, né, ocupantes,
Nesse sentido também é importante a gente falar de outras obras, né, recentes, como No Other Land, em que um jornalista israelense convive com um ativista palestino, e esses mitos são colocados em questão, né? Também um filme que a gente viu ontem, um documentário chamado Israelism, né, sobre estudantes estadunidenses que são levados a acreditar que pertencem à Palestina, né, a Israel. Judeus estadunidenses que são doutrinados em escolas exclusivas para judeus, e tudo que eles aprendem gira em torno de Israel, né? Então a gente vai vendo nas diferentes obras que a gente acompanha como o paradigma colonial está posto ali e é tão alienante quanto destrutivo, né? Então opera também uma guerra cultural, joga muito pesado na formação de jovens para o exército, né? Também para os think tanks, para instituições educativas, para que disputem hegemonia na defesa de Israel. E, por outro lado, também tem alguns desses estudantes que acordam, né, em contato com estudantes palestinos, no caso do filme Israelismo. A gente viu estudantes sionistas se arrependerem, né, de defenderem o colonialismo israelense. E aí eu fico também pensando no Bye Bye Tibérias, como isso está colocado ali, como seria o convívio, por exemplo, da Lina, né, numa universidade francesa. Ela como filha de Palestina, né, como ela poderia, por exemplo, entrar em contato com estudantes europeus sionistas, né, como é o caso do documentário Israelismo. Uhum. Eu também fiquei pensando muito sobre o exílio, né? Até durante o filme a gente começou a comentar um pouco sobre como o tema do exílio pesa nesse filme, né? Mas também me levou a pensar um pouco sobre o deslocamento forçado, né? Que ocorre com frequência nesse território, que é uma faceta dessa opressão imperial sionista, né? De forçar as populações a, né, digamos, varrer uma população do território. Se fala muito em limpeza étnica, né? Então você fica imaginando uma espécie de grande vassoura cruel imperial que varre as pessoas para longe. E no caso desse filme, a Lina faz a crônica um pouco da vida de sua mãe, indo para o exílio na França e se tornando uma atriz. Então uma espécie de desejo nesse processo de ser varrido de sua terra, conquistar meios para ser bem sucedido bastante, para depois dar o troco, ganhar algum tipo de direito de retorno e é claro, um direito de expressão, né, que o próprio filme expressa, assim, né? Então, aí eu me lembrei também de outros filmes que a gente tem assistido, palestinos, né? E acho que um dos grandes baratos de uma mostra como essa é isso, né? Você poder ver uma ficção, ver um documentário e ver, assim, como os mesmos temas, o exílio, o deslocamento forçado, são retratados de maneira diferente, né? Então a gente assistiu, por exemplo, algumas obras do Hani Abu Assad, né? Que é o autor do Salão de Rudá, do Paradise Now, do Omar. E ele tem um filme também chamado O Ídolo, né, que é um pouco a história de um adolescente em Gaza que quer ser cantor e ele bola um plano para fugir de Gaza em direção ao Cairo para participar do Arab Idol, que para todo mundo árabe é uma espécie de show de talentos onde você se torna famoso para milhares, né? E aí o Hani Abu Assad faz esse filme sobre essa jornada desse adolescente que transgride as fronteiras, né, que ele tem que driblar os soldados israelenses, os tanques, né, e os snipers, para clandestinamente ir disputar o Arab Idol no Cairo, vencer e se transformar num grande ídolo do mundo árabe, num popstar, né? Enfim, é um filme que traz uma mensagem um pouco liberal e tal, né, meritocrática e tudo mais. E a vibe do documentário é um pouco diferente, mas eu acho que tem um pouco essa história de sucesso ainda, né? Da Lina celebrando a sua mãe, Rian, como alguém que se tornou uma atriz bem-sucedida e aí conquistou certos privilégios
inclusive o de retornar para o lago, né, e observar lá o Mar da Galileia e fazer um belíssimo filme sobre isso, né? Então, como vocês leram também essa questão dessa artista, né, que se torna bem-sucedida indo para o Ocidente, e esse desejo de retorno dela, também para se expressar a partir da terra de onde ela foi varrida, né? Bom, acho que eu coloquei justamente essa questão quando disse que o exílio, né, é uma coisa forte, né, que coloca a questão para a pessoa que está saindo, se ela às vezes está traindo, né, o próprio povo, ao sair do país, principalmente enfrentar um contexto de uma língua diferente, né? Imagina para ela que falava o árabe e teve filha lá na França e não sabia francês, né? Então é uma situação muito difícil, mas que essa coragem, né, não por um lado assim da meritocracia, né, mas de entender justamente que a busca por um sonho, né, nesse sentido e tal, realmente pode ter uma repercussão positiva, né, como foi o caso. É claro que a gente sabe que milhares de refugiados palestinos estão em situação precaríssima, mas eu acho que é justamente por meio do trabalho, né, e da arte, você conseguir fazer um filme também é uma forma de contribuir enormemente, né, com a causa palestina, né? Quando você faz um filme que tem essa sensibilidade, que tem esse nível de denúncia também, ainda que de maneira secundária. Então acho que assim é um grande mérito, né, da Rihanna Abbas ter conseguido, né, voltar e fazer um filme dessa qualidade. E certamente não foi nada fácil, né? Tudo que ela teve todo o seu pioneirismo, que inclusive em determinado momento as irmãs dizem que depois que ela afrontou o pai em relação a casamento e tal, as outras irmãs foram reprimidas, né? Acabaram pagando pela Rihanna. Então, assim, nesse sentido, existe um preço, né? Nisso de poder fazer um filme, né? Então, aquilo que a gente que tenta fazer filme, a gente sabe como é difícil, né? Principalmente na situação, assim, de subdesenvolvimento e tal. E eu acho que esse périplo aí faz parte da história, né, das produções, né? Bom, eu acho que é interessante a gente pensar essa questão do exílio, né, e da necessidade de partir e da vontade também de estar lá, né? Então, estar com a família, estar naquele território onde toda a sua família nasceu e cresceu e onde ela nasceu e cresceu. A atriz, né, a mãe da Lina, e ela vive esse conflito, né, durante sua juventude, porque ela queria estar ali, mas existia uma série de fatores, né, que faziam que ela se sentisse sufocada estando ali, né. Então, você estar em um território onde você está sempre sendo vigiado, onde você pode a qualquer momento ter que fugir, ter que ir embora. Enfim, não é difícil para a gente imaginar como deve ser viver isso diariamente, né? Que é o que os palestinos vivem. Então, também a gente pensar como foi importante a presença, né, desses palestinos exilados, né, para que a gente pudesse conhecer também, né, a realidade do povo palestino. Porque por muito tempo de lá não saía nada, né? Então hoje a gente vê que há uma cobertura sendo feita por jornalistas em Gaza, pelos próprios cidadãos de Gaza, do que está acontecendo. Mas isso é muito novo, né? Antes a gente não tinha tanto esse acesso a conteúdos vindos da Palestina. Então, o próprio diretor do outro filme que a gente assistiu, Elias Suleiman, que sempre traz, né, a temática palestina para os seus filhos, para a gente ver, para os seus filmes, para a gente ver também como foi importante, né, essas vozes palestinas exiladas, né, para falar para o resto do mundo.
E eu também lembro de uma cena que me impactou bastante no filme também, que envolve a questão do território, da geografia, né? E também do que eu chamaria assim de topografia da opressão, né? Que é um momento onde se fala, ó, os colonos, né, israelenses que começaram a nos invadir a partir de 48 e tal, né? Eles tomam o topo dos montes, né? E aí os palestinos expropriados, despossuídos, têm que ficar numa região realmente submetida, né? E isso me fez pensar também nessa supremacia sionista, né? Ou seja, dessa ideologia, no fundo, que acho que tem pontos de contato com a tal da supremacia branca, né? Que nesses Estados Unidos trampista é muito forte, mas que está por toda parte, né? Na Europa você vê assim, essa onda de extrema direita, é uma onda de white supremacy mesmo, assim, né? E como Israel tem essa mentalidade supremacista, e isso se explicita no território, assim, né? Eles quererem estar no topo e querer os palestinos submetidos na base, né? E além disso, nessa questão que o supremacista ele se dá o direito de demolir o outro, né? Assim, onde havia vilas palestinas, ele se dá o direito de ir lá e destruí-las, né? Demoli-las, né? Expulsar as pessoas para outra parte para reconstruir sobre os escombros, né, de quem foi varrido dali. Então, me parece que esse filme também nos permite, muito melhor do que um texto, por exemplo, né, visualizar assim, esse território, né, onde o topo e a base estão bem claros, né, e ao mesmo tempo tem um certo heroísmo nesse transpor das fronteiras, né. Não sei, me parece que é claro que as pessoas são impelidas ao exílio por uma situação maior que elas, mas ao mesmo tempo o filme constrói quase que uma épica desse exílio, né? Então, quando a gente vê bem no finzinho do filme, a Rian, a mãe, sendo filmada pela Lina, a filha, no lago, né? De onde elas foram expulsas há tantas décadas. E aí ela descrevendo, de fato, as massas de palestinos refugiados se deslocando por muitos quilômetros no território, atravessando montanhas para chegar na Síria, para chegar no Líbano, né? Então a gente consegue visualizar muito bem esses movimentos, né? Esses fluxos humanos, assim. Então eu fiquei um pouco com essa ideia na cabeça depois do filme, né? De que há uma topografia da opressão mesmo, assim, né? Que o supremacismo sionista deseja estar no topo e ele realmente vê a sociedade palestina como um todo como estando abaixo de si. Então eu posso demolir, eu posso obliterar, eu posso bombardear hospitais, mesquitas, escolas, não importa o que, e depois construir a minha terra prometida sobre os escombros desse outro que eu desumanizo e que eu desprezo, né? Não acho que esteja claramente no filme de maneira explícita, mas eu acho que está lá de maneira latente, né? Justamente a questão topográfica, né? Também somando a questão geopolítica, né? Então, cada cidade tem sua organização e ali certamente existe uma intencionalidade, acho que até de cerco, né? Porque além de você estar por cima, você vai aos poucos encurralando essas pessoas, né? E em determinado momento se diz também que o mar Mediterrâneo está para um lado, né? Então, assim, uma faixa estreita ali entre a Síria e o mar Mediterrâneo, vamos dizer assim, a Jordânia também. As colinas de Golã estão justo ali também, né? Nessa fronteira com a Síria, um território que Israel roubou, né, recentemente da Síria e até hoje nunca devolveu. Apesar de dizer que vai devolver, nunca cumpriu, né? A Síria foi feita uma guerra civil lá, fabricada pelo imperialismo estadunidense também. Então, as pessoas ali do maior campo de refugiados palestino, né, que é dito em determinado momento, elas também certamente sofreram com a desestabilização da Síria. É o Yarmouk, né, que eles falam? Yarmouk, sim. E ali ao norte está o Líbano, né, que agora tem a questão do Hezbollah, que está sendo
ventilado a possibilidade de Israel atacar o Hezbollah, né, e deflagrar ali um conflito generalizado. Ali naquela mesma região, imagino, né, que ali nas proximidades os israelenses também foram jogados numa situação de carpas, né, de refugiados, vamos dizer assim, porque perderam, pelos ataques do Hezbollah, perderam suas casas, né, nesse sentido de que os colonizadores, eles também estão sendo pressionados pela resistência anti-sionista, né? E isso é que preocupa muito Israel. E é por isso que Israel promoveu o genocídio de Gaza, agora mais recentemente, depois do 7 de outubro, porque não conseguiu conter a resistência libanesa, né? E isso tem gerado muita dor de cabeça, também uma insegurança para o povo israelense, o que reforça a pressão do lobby sionista nos Estados Unidos, né? Então, acho que a situação foi se deteriorando para Israel e é por isso que ele veio com a resposta violenta que veio recentemente, né? Não foi só o 7 de outubro. Já existia um contexto de, vamos dizer, de resistência ali na fronteira norte, né? Imagino que seja perto de Tibérias. Bom, eu acho que tem uma cena também muito legal pra gente pensar esse heroísmo, né, e esse tom épico que você traz, que é quando ela tá lá na cidade, parada, com a mão na cintura, plena, e passam vários soldados israelenses atrás, né, e ela com um tom, assim, de heróico mesmo, assim, sabe, na frente daqueles soldados, imponente. Eu achei interessante também associar essa cena, né, essa questão do heroísmo, né, desse exílio também. E sobre a topografia, né, para além do cerco, é também a vigilância, né, que eles estão no alto, eles enxergam tudo que os palestinos fariam ali naquele território mais baixo. E a gente viu também nesse outro filme que assistimos, né, Israelismo, que um dos entrevistados, que era um judeu americano, que entrou para o exército israelense, e quando ele volta, ele conta que eles eram mandados para ficar em cima do telhado das casas, né, dos territórios palestinos, para que todo mundo visse que eles estavam lá. Então não era uma coisa escondida, né? Não é. Eles impõem esse domínio abertamente, eles se posicionam em lugares altos, em lugares em que todos possam vê-los, para que todos saibam que eles estão sendo vigiados. Então isso é uma parte, né, da política e da forma de atuação do exército sionista. E ainda sobre isso, eu penso que essa topografia da opressão, ela ganha outros contornos também no genocídio de Gaza hoje em dia, porque ele também é promovido a partir de uma dimensão alta contra uma dimensão baixa, no sentido bem literal de que Gaza foi bombardeada, né, por aviões e por drones, né? Então, me parece que está claro, né, que a supremacia sionista ela envolve esse reinado imperial muito cruel pelo alto, né? E acho que talvez o último tema que eu destaquei aqui para a gente debater é a questão do perdão, né? Tem certo momento ali no filme que aí acho que vem um debate que é tanto sobre ética quanto é sobre educação. Porque a mãe da Lina, né, a Rian, ela vai contando sobre o que aprendeu com sua mãe, né? E ela começa a dizer que eu fui ensinada a sempre perdoar, né? Fui ensinada que o comportamento ético tem a ver com esse pardonner, né? Com esse uma coisa que me pareceu um pouco cristã, assim, né? De perdoar o opressor e oferecer a outra face e tal. Mas é a Rian narrando o que a sua mãe tentou lhe inculcar, né? E aí eu fico pensando essa questão do perdão, diante do que ocorre, né, de 7 de outubro de 2023 até o dia de hoje, né, 30 de junho de 2024, em Gaza, se os crimes que Israel tem cometido, eles são
imperdoáveis, né? Ou se existe algum perdão possível para esse tipo de catástrofe que foi imposta nesses quase 9 meses, assim, né? Então eu acho que é um filme que ele não vai bater o martelo, ele não vai fazer uma pregação de perdão, mas ele vai mostrar, acho que uma força desse ímpeto de retorno, que inclusive ajuda a gente a entender a sociedade civil palestina quando ela organiza a Grande Marcha do Retorno, por exemplo, de 2018, né? Que a gente viu retratado no primeiro documentário, né? O irlandês, o Gaza, né? Que está no filme da Abby Martin também, Gaza Luta por Liberdade, né? Então tem um ímpeto de retorno, né? Às suas antigas casas, né? Tem essa memória que é tão encarnada que é até a própria chave, né? Do vilarejo que sua família tinha em 48 e tudo mais. Mas me parece que a questão do perdão é algo que o filme deixa em aberto, mas que o meu sentimento hoje é que o Estado sionista tem cometido tais atrocidades, tais crimes de guerra, né, tais genocídios, tais massacres, que a gente tem que trabalhar com essa categoria ética política do imperdoável, né? Assim como os bolsonaristas no Brasil fizeram em 8 de janeiro algo também assim imperdoável, indigno de anistia, né? Quem perdoa é Deus, né? Como Deus não existe, então Não há perdão. Não há perdão, infelizmente, tem que dizer isso. Não, mas acho que assim, tem um sentido também político, né? Essa coisa do perdão, que eu acho válido. Na medida em que você impõe, né, a justiça, né? Assim, sem justiça não há paz. Eu acho que é mais nesse sentido. Então, na medida em que os palestinos consigam garantir uma paz efetiva, né, o fim do Estado de Israel, a expulsão dos sionistas do território palestino e a fundação de um Estado palestino soberano, né, e democrático, aí sim a gente pode falar em perdão, entendeu? Acho que é nesse sentido, né? Porque assim, é você não ter um rancor contra alguém específico, né? Você pode odiar uma doutrina odiosa, né? Como ser intolerante com a intolerância. Isso é fundamental. Isso é o princípio da resistência antifascista no mundo, né? E a gente precisa manter isso vivo. Mas a gente também tem que não nos diferenciar dos opressores, né? Nos colocando abertos justamente à autocrítica, apesar de que a gente sabe que não estão dadas as condições para isso, mas a gente tem que criar as condições para que o inimigo lá na frente possa se arrepender, vamos dizer assim. Eu acho que essa questão do perdão, eu fiquei pensando muito na questão do perdão e da resistência, né? Porque eu acho que essa postura de querer perdoar é uma forma de se posicionar, porque o perdão, para ele existir, né, como Renato disse que precisa haver justiça primeiro, né, mas o perdão, para ele existir, tem que ter um contexto, então tem que ter, eu acho que um arrependimento para que haja o perdão, né, no caso, um arrependimento da outra parte. Mas essa postura de buscar, né, esperar o momento de perdoar também é um pouco bem religiosa mesmo, assim, se a gente pensar a religião, né, como o ópio do povo. Então, essa postura de você esperar que chegue o momento, esperar que algo aconteça. Então, a Palestina vai ser livre se Deus quiser, né? E isso se opõe muito à prática da resistência, né? Como a resistência armada que tem na Palestina, porque é uma escolha de vida também, né? Você entrar para um movimento de resistência desse tipo, você entrega a sua vida por isso, né? Eu fiquei pensando nessa oposição, né? Entre o perdão e você buscar ativamente uma forma de mudar a realidade, né? Como o perdão como essa coisa meio paralisante. Então, você só fica esperando para que chegue o momento de você perdoar. E, bom, eu acho que não há perdão, né? Se a gente for pensar com relação ao Estado de Israel, não há perdão ao que o Estado de Israel tem promovido desde a sua criação.
Eu tendo a concordar com vocês. Esse perdão ele é quase impossível, né? Diante do que a gente está testemunhando. Eles querem, assim, obliterar, né, da face da terra, parece, o povo palestino. E eu acho que esse filme também nos leva a pensar nessa concretude do que, em inglês, a palavra é bem interessante, que é o displacement, né? Que é quando o seu place foi excluído, varrido, proibido, né? Você perdeu o seu lugar, né? Você foi despossuído do seu lar e você foi obrigado a viver, digamos, ao relento, né? Enquanto refugiado, né? Então a gente vive uma grande crise de refugiados e entre as coisas imperdoáveis que Israel fez, né, foi ter obrigado 2 milhões de pessoas a se tornarem refugiadas dentro dessa grande prisão a céu aberto que é Gaza, exigindo que as massas migrassem para tal local, porque supostamente era seguro, como fizeram em Rafah, né? Não, vamos todo mundo vazar do norte de Gaza, porque aqui né, a guerra vai esquentar, então, por favor, vocês podem ir para a área segura, né? Em Rafah, perto da fronteira do Egito e tal, nada vai acontecer com vocês. E aí, massacres e bombardeios e atrocidades em Rafah também, né? Quase como se o Estado sionista quisesse forçar um grande exílio dos palestinos para o deserto do Sinai, né? E aí, só para terminar, acho que a gente já vai encaminhando para as considerações finais, né? Mas eu também fiquei um pouco matutando sobre o mito de que Jesus teria andado sobre as águas no Mar da Galileia, não foi? Onde, enfim, o documentário nos mostra esse território, esse mar, ou seja, ele também é um território povoado por mitos dos diferentes monoteísmos, e há quem diga que também esses conflitos envolvem esse clash, né, esse confronto dos monoteísmos. É claro que, sendo marxistas, a gente não acha que as ideias ou as ideologias religiosas determinam a história. Né? Acho que vocês diriam que a economia, né, os modos de produção e as relações políticas é que determinam mais que tudo. Mas, ainda assim, eu fico intrigado com o poder de mitos assim, de construir essas noções, tipo terra sagrada, né, um direito bíblico de ter a supremacia sobre esse território, né? São coisas que a gente ouve os genocidas usarem para justificar os seus genocídios, né? Não, é porque os deuses escolheram este povo eleito para estar aqui nessa terra prometida, e a prova disso é que, enfim, tal figura, Jesus andou sobre as águas, ou Moisés abriu os mares para o povo em êxodo passar, né? Essa questão dessas histórias milagreiras, dessas superstições instituídas, eu acho que também tem muito a ver com este conflito, né? Eu acho que assim, muito se fala em guerra cultural, mas a gente não fala de guerra comercial, entendeu? E é isso que eles querem que a gente faça, que a gente não fale de economia, né? Existe um invólucro cultural, existe o poder da ideologia, mas ele é secundário, né? Em última instância, então é necessário fazer a crítica da religião, a crítica da ideologia, mas em última instância o que determina a ideologia é de fato a economia. Então a minha visão do conflito é justamente que Israel é a única forma que os Estados Unidos têm de romper com a hegemonia euroasiática que vem se configurando, porque o gasoduto Ben Gurion, né, que estava sendo construído ali, e é essa a intenção do Benjamin Netanyahu ao promover o massacre a Gaza, é justamente liberar bolsões de gás natural que estão ali no Mediterrâneo, praticamente na costa de Gaza, fazer um corredor cruzando o Mar Pacífico até a Índia, para que a Índia seja, na verdade, o grande cavalo de Troia dos BRICS, né? Para que a Índia, numa aliança com Israel, deixe de comprar petróleo da Rússia, né? E passe a comprar petróleo... Opa. Pode continuar.
E então é isso, né? E aí você sabe, recicla-se os mitos bíblicos a partir daí. Tanto é que na fundação do Estado de Israel se almejava outros territórios. A questão bíblica não era fundamental para os sionistas, né? Era uma questão assim de um Estado judeu, mas que não se sabia necessariamente onde seria. Até podia ser na Argentina, em Uganda. Porque assim, o judeu já tinha perdido, né, seu vínculo com aquele território. E, inclusive, a doutrina religiosa colocava que os judeus precisariam estar em vários países do mundo para fazerem a sua pregação, né, para expandirem a sua fé. Apesar de que essa fé ela tem um vínculo étnico também, genético, né, que é a questão da mãe judia. E, por outro lado, os outros monoteísmos têm justamente uma abertura maior, só que não... justamente por não ter basta você se converter ao islamismo ou ao cristianismo, né? E o judaísmo ele tem esse apelo geneticista como uma coisa mais arcaica, mas que ele coloca como mais pura, como mais, né? Justamente o supremacismo surge daí, da ideia do povo eleito e que esse povo tem a sua identidade garantida, né? Pela origem genética, que hoje a gente sabe que é totalmente diluída. A gente vê inúmeras etnias de pessoas que se dizem judeus, né? E que isso, na verdade, é parte do mito de Israel. Pessoas no mundo todo que têm uma matriz judaica, né? Semita, vamos colocar assim como os cristãos têm, os muçulmanos têm. E elas querem se identificar com essa origem de uma maneira geneticista, entendeu? E isso tem implicações tanto ideológicas quanto econômicas. Porque você cria um corporativismo ali, por exemplo, no lobby sionista estadunidense, né, de grandes banqueiros, né, que é a ideia também de povo-classe, que durante todo o desenvolvimento da Idade Média, os judeus cumpriram um papel de usurários, né, de pequenos banqueiros e foram até chegar no patamar de um Rothschild, né, que depois recebe praticamente do mandato britânico o direito de ocupar a Palestina, né? Aspas, né? Bom, a ideologia ela é uma forma de mascarar as reais relações, os reais fenômenos que se passam ali, que fazem desse conflito que ele é, né? Então, se a gente pensar o conflito na Palestina a partir da perspectiva da religião, em primeiro ponto, a gente não entende por que antes do Estado de Israel surgir, árabes, muçulmanos, cristãos e judeus conviviam pacificamente naquele território, né? Então, eu acho que a gente tem que ir para a raiz, né, da questão. Porque aí entra a ideologia, né, como uma forma de tornar aceitável. Então, se você cria ali um discurso numa sociedade que se transforma em um discurso hegemônico, que diz os israelenses são as vítimas, os judeus são as vítimas de toda uma história, que durante toda a história eles foram massacrados, eles foram subjugados, e eles pertenciam àquele território, foram expulsos de lá e agora eles estão cumprindo com seu direito, indo atrás de seu direito de retornar àquela terra. É um discurso muito mais fácil, pega muito mais do que você simplesmente dizer a gente precisa de Israel ali porque a gente precisa do petróleo que tem ali. Isso não é aceitável, né? Não é aceitável você promover um genocídio por esse motivo, mas você promover um genocídio, não chamá-lo de genocídio e dizer que as vítimas que estão ali, as vítimas que estão, no caso, sendo os opressores, né? Você torna muito mais palatável e muito mais fácil de manter essa dominação, né? A partir da ideologia. Massa demais. Vamos então para nossas considerações finais sobre o filme, né? O Bye Bye Tibérias, da Lina Sualem, filme de 2023. Acho que o próprio debate que a gente acabou de ter
já é um ótimo sinal de que esse filme, de fato, tem muito conteúdo, né, para provocar o bate-papo, né, sobre também essas vidas é, entrelaçadas, né, que atravessam gerações e que expressam um pouco dessa história coletiva, né. Então eu gostei bastante do filme, agradeço pela curadoria que o Renato e a Gabi fizeram, que eu não conhecia, e acho que foi uma ótima escolha para a nossa mostra, né, do Rio ao Mar, Palestina Livre Já. Um filme bem poético também, né? Tem uma poesia visual, mas também tem uma poesia verbal, né? Traz a canção, traz a declamação, a prosódia e tal. É, e o texto do filme também é bacana, assim, eu recomendo. As pessoas que são das letras, das ciências humanas, têm muito a se beneficiar de estudar esse filme, né? Falado em francês e em árabe, né? E com certos elementos ali de uma escrita autobiográfica e tal, né? Que eu achei bonito, assim. Eu até anotei algumas das expressões que a Lina fala, né? De ter sido nascida do départ, né? Essa palavra francesa para o partir, né? Para a experiência da partida, né? Então ela fala de como ela, como pessoa, nasceu do départ e da ruptura, né? Então eu acho que tem muito no filme esse anseio também de um retorno, mas que parece enraizado num certo trauma, né? Essa experiência da ruptura, do exílio, né? De tornar-se refugiado, né? De ter tido um dia um teto sobre a sua cabeça e um refúgio, e aí de repente ser expulso pela violência militar de um invasor, de um ocupante, para ficar ao relento, né, para ficar vagando em condições precárias e ser criminalizado, ser tratado como sub-humano, né? E acho também que é um filme até relativamente leve, né? Assim, nós que estamos assistindo ele em 2024, nós estamos vendo imagens muito mais pesadas, né? E muito mais chocantes do que se passa nesse território. Então esse é um filme que expressa um pouco, ele parece que grita para o espectador assim, eu fui feito antes de 7 de outubro de 2023, né? Apesar de ser um filme recente, ele ainda não foi tocado pelos eventos dos últimos 8 meses. Eu acho que vai ser um ótimo modo da gente encerrar o nosso ciclo assistindo o 7 de outubro da Al Jazeera, porque eu acho que a gente também está, através desses podcasts, desses videocasts, criando um caminho também, né, para compreender essa situação, que é historiográfico, né, que você tem que partir mais de trás para compreender o 7 de outubro e suas consequências, né? Então esse filme é muito interessante, ele dá carne realmente às pessoas que sentiram na pele a Nakba, a grande catástrofe, e nesse sentido ele também dialoga com o filme do Elias Suleiman, né? O que resta do tempo, né? Que ele também dá carne, apesar de ser uma ficção, de ser uma interpretação, né? Ele dá carne a esse pai, né? Que também foi um refugiado da Nakba, né? Justamente, nós começamos com Gaza, um filme documentário de 2019, que também tem uma questão de entrevistar pessoas comuns, né, ali na faixa de Gaza. Então a gente percebe que todos os filmes têm uma questão assim, um trânsito entre o grande panorama histórico e a vida cotidiana das pessoas, né? Acho que essa foi a nossa dialética aqui da mostra do Rio ao Mar, Palestina Livre Já, da Casa de Vidro. Acho que as questões também religiosas que vão permeando, é muito interessante a gente se aproximar delas, né? Mas sempre entendendo as suas limitações. Acho que o fato do monoteísmo ter se desenvolvido ali é próprio de uma potência patriarcal que foi se consolidando naquela região, né? E foi a base da cultura da sociedade de classes de lá para cá, né? Então, assim, em torno de 5.000 anos ali de história. Assim como a China tem 5.000 anos, ali também na Palestina tem cerca de 5.000 anos, e isso determinou em grande medida a história do Ocidente, né?
justamente porque ali as tribos pastoras, calcadas nesse patriarcalismo, conseguiram lançar as bases, né, para um desenvolvimento acelerado dos meios de produção, mas baseado na violência, entendeu? Então eu acho que em grande medida esse monoteísmo todo poderoso, vamos dizer assim, né, nas 3 formas principais, que é o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, ele trouxe um ideal de universalidade que era falso, assim, de alguma maneira ele colocava todos sob o mesmo guarda-chuva do colonialismo e justificava isso através do monoteísmo, entendeu? E outras formas de opressão, né, que potencializaram a expansão colonial, mas que hoje a gente vê isso se esgotando de alguma maneira, né? Então acho que outras culturas em resistência trazem inovações, né, e que vão sendo incorporadas por essa sociedade deformada, mas que conseguiu um avanço, vamos dizer assim, produtivo em grande escala, só que gerou também todas essas deformações próprias da exploração, né, do homem pelo homem. E a gente precisa justamente resolver a questão palestina para que a humanidade assim entre num novo ciclo, né, de possibilidades, porque a gente está preso a todo esse ciclo de opressões que vem já de cerca de 5.000 anos, né, que é o chamado patriarcado. Eu quero finalizar reforçando o convite, né, para a nossa sessão da semana que vem, que nós vamos completar o 3º mês, né, de mostras de cine debate aqui na casa. E a gente vai encerrar com 2 documentários, né, inclusive um documentário do Eduardo, né, autoral, vamos estreá-lo aqui domingo que vem, fechando essa mostra de cinema palestino, que trazendo um tema que é tão fundamental, né, nos nossos dias, que é tão latente e que é tão importante que a gente continue falando sobre, né. E, bom, nós temos assistido excelentes filmes e feito excelentes debates, tem sido um movimento muito bonito, muito legal e de muito aprendizado, né. Então, convidar todo mundo para vir domingo que vem assistir o documentário do Al Jazeera, 7 de outubro, e o documentário da Casa do Eduardo, Viva Viva Palestina, né? Imagens inéditas. Fogo no sionista. É isso aí, galera. Até a próxima.